Olá pessoal, estou aqui para falar para vocês sobre dualidade onda-partícula. Bem, o que vem a ser essa dualidade onda-partícula? Vamos pegar, por exemplo, a luz. Quando que a luz se comporta como uma onda e quando que a luz se comporta como uma partícula? O que faz a luz comportar como uma onda e o que faz a luz comportar como uma partícula? E será que ela pode, ao mesmo tempo, se comportar como uma onda-partícula? Vamos ver. Não só a luz, vários tipos. Então, mais delongas, vamos lá. Olha, inicialmente, nós vamos falar aqui sobre a partícula clássica. A gente vê lá no comecinho do estudo da física, no primeiro ano, ponto material ou partícula. A partícula clássica, ela pode ter a sua posição determinada no plano ou no espaço. Aqui eu fiz no plano, mas pode ser também no espaço. E também pode ter determinada a sua trajetória. Não só a trajetória determinada, mas também prevista. Tá? Então, isso é a partícula clássica. Já a partícula quântica, não há como determinar a sua posição e a sua trajetória. Por algum método, a gente sabe que ela está passando, mas não sabemos por onde e nem como ela está passando, ou seja, onde ela está e qual a sua trajetória. Bom, antes de falarmos sobre a dualidade, vamos aqui ver o seguinte: interferência de ondas. As ondas se interferem basicamente de duas formas: a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Vou fazer um resumo rápido que nós precisamos disso para entender mais para frente. Então, inicialmente aqui eu vou considerar que eu tenho dois picos ou duas ondas de mesma amplitude, mesma altura. Tá? Com a mesma velocidade em módulo. Uma de esquerda para a direita, direita para a esquerda. Se propagando numa corda, por exemplo. Gente, colocar a mesma velocidade, a mesma amplitude, só para fins didáticos. Tá? Poderiam ser diferentes as velocidades e as amplitudes. Então, enfim. Então elas estão caminhando uma para a outra. Vai ter um determinado instante que elas vão se encontrar. É esse instante aqui. Quando elas se encontram, ou seja, no momento da superposição, nós vamos ter um novo pico aqui, onde a amplitude dele vai ser a amplitude da esquerda mais a amplitude da direita, ou seja, A mais A, 2A. E elas vão seguir em frente. Aí que vem a primeira coisa. Cada uma delas volta a ter a mesma velocidade e a se propagar como se nada tivesse acontecido. Não é que elas tenham mudado de velocidade aqui, tá? É aqui como se a gente tivesse dado um break para que a gente pudesse analisar. Aqui eu tenho ondas em oposição de fase. Uma para cima, outra para baixo. Aqui eu não falei concordância de fase. Poderia ser essa para baixo, essa para cima. Tudo bem. Considerei para fins didáticos novamente mesma velocidade, mesma amplitude, o A e menos A, porque essa aqui está para baixo. Ela se propagando novamente numa corda, uma num sentido, outra no outro. Vai haver o instante da superposição, que é que vai acontecer aqui. Como essa aqui tem amplitude A, e essa aqui tem amplitude menos A menos A dá zero. Então a amplitude no momento da superposição é zero. Logo abaixo, elas seguiram o caminho e cada uma delas segue o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Ok? Então, aqui, interferência construtiva, ondas em concordância de fase, interferência destrutiva, ondas em oposição de fase.
Baseada na experiência de Young, ou experiência da dupla fenda, nós vamos fazer uma análise aqui. Eu tenho uma fonte luminosa, então aqui na física clássica, né? Uma fonte luminosa qualquer, ela é emitindo ondas luminosas que vão atingir um anteparo, uma parede, por exemplo, uma placa, com duas fendas. Gente, e elas vão atravessar essas fendas pelo fenômeno que nós chamamos de difração. A difração seria uma das propriedades que a gente fala que tem as ondas de contornar objetos. É como se, por exemplo, a luz viesse e encolhesse aqui e depois que passasse pela onda, pela fenda, esticasse novamente. O importante aqui é que nós vamos ver que vai haver interferência. Eu mudei a cor para azul aqui embaixo, para vocês sentirem mais essa interferência. Então vai haver tanto interferência construtiva como interferência destrutiva. Assim, nós vamos ter o seguinte, aonde eu marcar agora em vermelho é interferência construtiva. Então vai ser uma luminosidade forte, um pouquinho mais grosso, uma luminosidade forte. Aonde eu deixar sem marcar nada, vai ser uma região escura, que é interferência destrutiva. Então, vamos supor que seja aqui uma outra construtiva. Vamos seguindo. Lembrando, aonde eu deixei aqui sem marcar nada, é uma parte escura, hein? Interferência destrutiva. Muito bem. Agora, em vez de fazermos com a luz, vamos fazer com uma partícula quântica. Podemos usar um fóton ou usar elétron. O fóton não tem massa, o elétron tem, então qualquer um deles. Vamos supor que a gente tenha a opção de usar um elétron, pode ser. Só que é o seguinte, eu vou ter um canhãozinho aqui emitindo, tá? Mas da seguinte forma, conseguir calibrá-lo para emitir um fóton ou um elétron por vez. Então vamos colocar aqui uma partícula por vez. Tá. Emite uma, vamos supor que ele vem e faça uma marcação aqui no anteparo. Vem um outro, faça uma marcação aqui. Um outro, uma marcação aqui. Aqui. Enfim. Vai marcando. Vai marcando. Marcando, marcando, marcando. Gente, vejam bem, nós não sabemos se estão passando pela fenda de cima ou pela fenda de baixo. Aqui eu coloquei verticalmente, poderia ser direita ou esquerda. Eles vão marcando aleatoriamente. Uma hora sai lá em cima, outra hora sai embaixo, sai no meio. A gente não tem como prever aonde isso vai acontecer. Mas tem um detalhe aí que é o fundamental. Depois de algum tempo, se estabelece novamente um padrão. Se estabelece novamente um padrão, deixa eu só acabar de desenhar aqui. É porque se estabeleceu esse padrão, é porque nessa região aqui está acontecendo interferências construtiva e destrutiva. Então, essas partículas aqui que foram lançadas uma a uma, novamente tem um comportamento de onda. Ok? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos repetir a experiência, só que nós vamos fechar uma das fendas. Poderia ser de baixo, fechei de cima. Bem. E vamos ver o que acontece.
começo a soltar as partículas. Agora eu tenho certeza, se aqui for marcado, só tem um lugar para passar, é aqui. Eu sei por onde ele está passando. Então, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, nós vamos ter uma marcação, aqui assim, um grupo de pontos, aqui, mais ou menos em frente à fenda de baixo. Olha, como eu sei que elas estão passando por aqui, deixou de ser onda para ser partícula. Então, identifiquei o caminho à partícula. Lembra lá quando eu falei da clássica? Quando eu consigo determinar a trajetória e a posição, é partícula. Ah, tudo bem. Então, determinei, fechei em cima, só tem por baixo para passar, tenho partícula. Gente, não é só isso. Vamos vir aqui agora. Nós vamos começar, vamos repetir a experiência que está aqui do lado esquerdo, mas com um detalhe. Numa das fendas, pode ser a de cima, eu vou colocar um detector. Esse detector vai fazer o seguinte: quando passar partícula por aqui, eu vou ficar sabendo. Então vamos lá. Solta uma partícula. Então, o que nós vamos observar? Depois de um certo tempo, elas vão ter uma distribuição mais ou menos assim, em frente às fendas, mais ou menos em frente às fendas. Vejam bem que acabou o padrão. Como eu sei por onde elas estão passando, é partícula. Então vejam bem que não basta só fechar. Eu determinando, sabendo que está passando a partícula aqui, eu não tenho mais comportamento de onda, não tenho mais padrão, mas sim partícula. Então, ela pode ser ao mesmo tempo uma partícula e ao mesmo tempo uma onda. Gente, espero que tenha entendido, tenha ficado claro. Qualquer coisa, entra em contato e depois converse se gostar, não fazendo um favor. Obrigado.